Paz seja convosco. Eu vos abençoo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso resgatador, nosso redentor. Em nome de Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui reunidos nesta santa vocação, nesta santa chamada, neste santo propósito de anunciar as palavras sagradas do Senhor, para que por meio dela possamos caminhar, andar e viver nessa terra. Reconhecemos que os dias são maus, o mundo jaz no maligno, o tempo da vinda do Senhor se aproxima a cada instante mais. Por isso devemos viver de forma santa, piedosa, caridosa. Devemos nos compadecer dos próximos e ajudar aqueles que precisam do nosso socorro. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço para juntamente comigo fazermos esta oração agora, em nome de Jesus. Se você puder, feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao trono de Deus lá no céu e vamos buscar a sua face, a sua presença agora, em nome de Jesus. Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, reconhecemos que Tu és aquele que sonda os nossos corações. O Senhor é aquele que perscruta, permeia e pesquisa os nossos pensamentos. O Senhor tem investigado a intimidade mais intrínseca dos nossos pensamentos. É aquele que permeia toda a nossa alma, todo o nosso espírito, corpo e mente. Tu nos conhece melhor do que a nós mesmos. Por isso, Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos as nossas falhas, perdoa os nossos erros, perdoa, Senhor, o nosso coração incontinente, para que possamos ser aperfeiçoados, aplainados, amoldados segundo a imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Perdoa os pensamentos impróprios, perdoa os desejos pecaminosos, perdoa os crimes que proferimos com os nossos lábios. Perdoa, Senhor, a nossa fraqueza de espírito. Perdoa as nossas más obras. Perdoa os crimes que praticamos com as nossas mãos. Perdoa os crimes que praticamos com os nossos corpos, ó Deus. Purifica-nos por completo. Purifica-nos, perdoa-nos, porque nós temos mais errado do que acertado, ó Pai. Então te pedimos que nos perdoe, nos santifique por amor do Teu nome. Perdoa-nos, lava-nos no sangue de Jesus Cristo e purifica-nos e seremos purificados. Limpa, lavando as nossas vestes no sangue de Jesus Cristo, Pai, para que possamos ser alvejados, embranquecidos e nos tornar mais brancos do que a neve, mais branco do que a mais pura lã. Limpa-nos e nos revista com Teu Espírito Santo. Coloque sobre nós os Seus dons sobrenaturais, para que possamos viver de modo santo, de maneira digna do Evangelho, de maneira, Senhor, junta e aliançada com a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Não nos deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda, que possamos olhar para o alto, onde está o nosso socorro, e olharmos para o alto, onde Cristo vive. Nos ajude, Deus, a buscar as coisas do alto, não aqui desta terra. Nos coloque num lugar de santidade juntamente com o Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos porque somos tão falhos. Nós erramos tanto, falhamos tanto. Muitas das vezes erramos com os nossos familiares, com os nossos amigos, colegas de trabalho, amigos de ministério, irmãos de igreja.
Nos perdoe, Senhor. Queremos ser perfeitos, mas há tanto erro em nós, tanto a que mudar, tanto a ser transformados. Purifica-nos, limpa-nos em nome de Jesus. Tira de nós toda mácula, toda mancha, toda impureza em nome de Jesus, para que possamos te agradar em tudo e em todos os momentos de nossas vidas em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, humildemente, encarecidamente, implorando e rogando ao Senhor, porque o Senhor é o único socorro que temos, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Te agradecemos, Pai, por este momento glorioso de oração, em que falamos com Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Bom, meus amados, a palavra de Deus para nós hoje se encontra na carta do apóstolo Judas. Não o Judas Iscariotes, porque ele suicidou quando vendeu, entregando Jesus por algumas moedas de prata. Mas esse é o Judas, mais conhecido como Judas Tadeu. Nós vamos ler aí a partir do versículo de número 17 até o versículo de número 25, os quais eu passo a ler agora, nesse instante, em nome de Jesus. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que você tem, orando no Espírito Santo, mantenham-se no temor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que podem apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus nas alturas, que palavra magnífica, que palavra maravilhosa e fantástica. No versículo de número 17, o apóstolo Judas está dizendo: mas vocês, meus amados. Ele começa a dizer: mas vocês, por quê? Porque do versículo 1 ao 16, anterior a este aí, ele estava falando acerca de alguns homens que se intrometeram, que entraram sorrateiramente, secretamente no meio dos irmãos, se disfarçando como servos de Deus, se disfarçando como servos de Jesus Cristo, mas na verdade são emissários enviados de Satanás para enganar, para ludibriar, para seduzir a fé dos irmãos, transtornando-os, enganando-os, fazendo-os cair da fé, fazendo-os fugir daquilo que é verdadeiro, daquilo que é santo, e trazendo ensinos de demônios,
ensinos depravados, ensinos contrários à palavra de Deus, praticando todo tipo de pecado, todo tipo de mal, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus e induzindo os irmãos também a praticarem o mesmo, falando coisas que não convêm, ensinando doutrinas de demônios e assim trazendo dissensão, divisão, trazendo transtorno, trazendo brigas, trazendo divisões no meio do povo de Deus. Eles eram perversos, maldosos, mentirosos, dignos do inferno. Então, quando chega aí no versículo 17, ele fala: mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem seus próprios instintos e não têm o Espírito. Então, meus irmãos, se naquele tempo do apóstolo Judas isso já estava acontecendo lá na igreja, eu quero alertar vocês que isso está muito mais abundante agora nos nossos dias. Nestes últimos dias, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos últimos dias apareceriam falsos profetas, homens enganadores, deturpadores da verdade, e introduziriam no meio de vós doutrinas de demônios, ensinos de demônios. É isso que tem acontecido nos últimos dias, pois a palavra do Senhor está se cumprindo, tudo aquilo que está escrito está sendo concluído nos nossos dias. É tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo de abrir os olhos, pois a salvação está mais próximo agora do que naqueles tempos, pois o próprio apóstolo Paulo disse também a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. O que quer dizer isso? O apóstolo Paulo, assim como Judas, assim como todos os apóstolos, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo alertou que nos últimos tempos haverá zombadores andando segundo as suas ímpias paixões, promovendo ensinos de demônios, doutrinas de demônio, trazendo divisões ao povo de Deus, pois eles não têm o Espírito do Senhor, eles não têm o Espírito Santo como guia, pois o Espírito que os conduzem é o Espírito de Satanás, é o Espírito do Anticristo. E como nós saberemos dessas coisas? Como saberemos que aqueles homens e mulheres que estão lá na frente nos púlpitos não são homens ou mulheres de Deus, quando eles trazem doutrinas de demônios, quando eles trazem ensinos deturpados? Mas como saberemos se os ensinos são de demônios ou deturpados? São quando nós paramos para pedir Deus orientação, quando buscamos de Deus ensinamento nas Sagradas Escrituras, pois é obrigação nossa, é de nossa responsabilidade conhecer a palavra de Deus, pois nos últimos tempos haverá enganadores, haverá homens e mulheres que se dizem de Deus, mas na verdade são do diabo, são do anticristo e promulgarão, eles promoverão ensinos de demônios, doutrinas diabólicas, onde as pessoas estarão ali achando que estão aprendendo de Deus, mas estarão aprendendo do próprio diabo, do próprio Satanás. É tempo de acordar, é tempo de abrir os olhos e deixar os ouvidos bem abertos e atentos
para que você não seja enganado. Não que a igreja do Senhor será enganada, porque a palavra de Deus diz que se fosse permitido, até os eleitos seriam enganados. Mas como o Senhor Deus Todo-Poderoso tem compromisso com os seus escolhidos, com os seus eleitos, Ele, o próprio Deus, dará o Espírito Santo para não deixar que os eleitos sejam enganados. Os escolhidos do Senhor jamais serão abalados, jamais serão enganados, porque eles têm o verdadeiro Espírito, eles têm o verdadeiro Espírito de Deus habitando dentro deles, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas muitos estão dormindo, muitos não estão atentos, muitos estão indo para os templos com os corações voltados às fábulas, voltados a historinhas para os animar. Muitos têm saído e entrado nas igrejas promovendo comédia no altar, promovendo ensinos de demônios, promovendo stand-up gospel, trazendo piadinhas nos púlpitos. Irmãos, pessoas indo para o inferno, pessoas sendo enganadas por demônio, não é motivo de riso na igreja. As pessoas estão indo para a igreja para brincar, para se divertirem. Estão indo ali porque o pastor fulano de tal, que vai trazer uma mensagem engraçada, vai estar lá hoje no púlpito. Então eu vou, porque eu não posso perder essa oportunidade. E depois vou tirar uma foto, e depois vou tirar uma selfie com ele para publicar no meu Facebook, no meu Instagram. Irmãos, olha só como que está a preocupação dos irmãos. Ah, hoje eu vou na igreja, porque é o fulano de tal que vai cantar lá hoje, porque é a fulana de tal que vai estar lá hoje na igreja. As pessoas estão indo na igreja não por causa de Jesus Cristo, mas é por causa de pessoas caídas que estão lá na frente cantando ou pregando. Ah, se você está com o coração voltado a essas coisas, é uma prova de que você não nasceu de novo. É uma prova de que você não tem o Espírito de Deus. Mas eu quero que você entenda que está escrito aí no versículo 17 e no 18. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. Irmãos, esses homens e mulheres que se dizem de Deus, abrem a santa palavra de Deus nos púlpitos, mas o ensinam somente doutrinas de demônios, ensinos que depois das pessoas ouvirem, elas são tornadas 2 vezes mais dignas do inferno do que eles. Por que elas são 2 vezes mais dignas do inferno? Olha só o que o apóstolo Paulo, ele disse para Timóteo na sua 2ª carta, também no capítulo de número 4. Conjuro-te perante Deus e perante Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, ensinando doutrinas de demônios, e haverá também um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. O que quer dizer isso? Eles são 2 vezes mais dignos do inferno,
porque eles não só gostam desses mestres que ensinam doutrina de demônio, como eles mesmos são os que se cercam deles, são eles mesmos que fabricam esses tipos de mestres. Quando você sai da sua casa para ir na igreja, atrás de um pastor do tipo do Cláudio Duarte, que só conta piada no altar, ou desses homens que se acham engraçados demais nos púlpitos, que produzem mais risadas do que temor, que produzem mais chacota do que um temor santo. Porque quanto mais plateia para esses pastores, mais eles acharão que é assim que eles devem continuar. Quando você sai da sua casa para ir numa igreja, aonde haverá um homem brincando no altar, haverá um cantor que só se preocupará em vender o seu CD, vender os seus livros, é porque você não tem compromisso com Deus, é porque você não tem compromisso com a verdade, é porque o temor de Deus não está no seu espírito e você vai de mal a pior. Você já está entregue ao maligno, porque o seu compromisso não é com Deus. Você não está buscando as coisas de Deus, você não está buscando as coisas lá do alto onde Cristo está e habita, mas você está buscando as coisas daqui da terra, você está buscando entretenimento, você está buscando uma distração, você está buscando diversão. Quando as igrejas produzem baladas gospel, está buscando apenas agradar a carne e não trazer um constrangimento ao espírito, porque a palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange. Oh, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas que não têm temor de Deus, não buscam a santidade, não buscam ser regenerados, não buscam ser restaurados. Tem compaixão e misericórdia, Senhor. Olha o versículo 19 aí de Judas. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Note que a palavra Espírito está na letra maiúscula. Isso quer dizer que está fazendo uma alusão ao Espírito Santo do Deus Eterno Todo-Poderoso. Eles não têm o Espírito Santo, por isso eles estão promovendo divisões, por isso eles estão seguindo os seus próprios instintos, porque eles não têm um Espírito. Se eles não têm um Espírito, quem é que está os guiando nos púlpitos? Quem é que está os conduzindo a trazer essa palavra que não é de Deus? Se não é o Espírito de Deus, é o espírito de anticristo que está os conduzindo, que está os guiando. Imagine você assentado no banco desta igreja, sabendo que aquele que está pregando lá na frente é um fantoche do diabo, é um ventríloco de Satanás, é Satanás que está usando a boca dele, é o próprio demônio que está usando a boca dela, pois eles não têm um Espírito Santo. Reflitam, meus irmãos, abram seus olhos, a salvação está chegando. Oh, aleluia! A hora do retorno do Senhor se aproxima. Eis que breve venho, e comigo trago o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. O tempo do meu retorno se aproxima, e quando eu voltar, será que encontrarei fé na terra? Eu quero te despertar. Acorde! Acorda, igreja! Fujam! Fujam desses homens e dessas mulheres que não têm o Espírito. Saiam correndo desse lugar, pois aí não é a casa do Senhor, mas é a casa de Belial, é a casa do maligno. Se você sair de casa atrás desses homens, dessas mulheres que não têm o Espírito, você é digno 2 vezes mais do inferno do que eles.
e você será responsabilizado, porque a salvação ela é individual. É tempo de acordar, mas você quer dormir. O seu sono está gostoso. Você não quer ser acordado, pois quando uma voz profética chega aos seus ouvidos, é como o apóstolo disse, é como o apóstolo Paulo disse na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, isso incomoda os seus ouvidos. Então, quando essa voz te chama para acordar, você tapa os ouvidos com seus dedos para não ser despertado do sono, porque você gosta de dormir, você não quer despertar, você não quer acordar, porque a palavra de Deus, segundo o apóstolo Paulo escrevendo para os Efésios, no capítulo 5, versículo 14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, e Cristo te iluminará. Mas você não quer acordar desse sono gostoso, você não quer acordar desse sono profundo, o teu espírito não está dormindo, mas já morreu. A tua alma não está apenas cansada, mas já está morta, ela jaz no maligno quando você quer ficar somente ouvindo essas pessoas. Mas a igreja verdadeira, os escolhidos, os santos, os que nasceram de novo, os que detestam essas coisas profanas, aqueles que foram despertados do Senhor, aqueles que são aliançados, os que beberam o sangue de Jesus, os que comeram a sua carne, são estes aí do versículo 20 da carta de Judas. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que você tem, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Mas nós que estamos acordados, nós que fomos despertados do sono profundo, nós que levantamos dentre os mortos, nós que Cristo nos iluminou, somos edificados na fé santíssima. Oh, aleluia! É o Senhor que nos edifica, é o Senhor que nos solidifica, é o Senhor que vem nos construindo na fé santíssima. Nós só temos essa fé porque foi o próprio Espírito Santo que nos a deu. Aleluia! Glória a Deus porque Ele nos acordou do sono. Glória a Deus porque nós não jaz no maligno mais. Nós estávamos mortos no maligno, mas a vida de Deus chegou ao nosso coração e nós fomos despertados. Assim como Lázaro ouviu a voz de Jesus fora do túmulo, nós saímos para fora. Nós que somos a igreja, nós somos a igreja. A palavra igreja no grego, no original, significa eclésia, que quer dizer os chamados para fora. Assim como Lázaro foi chamado para fora, nós também fomos chamados. E hoje nós somos edificados na fé santíssima que Ele nos deu. E nós oramos no Espírito Santo, aleluia. É o Espírito Santo de Deus que nos conduz. É Ele que nos conduz e nos guia neste mundo. Por isso, de acordo com o versículo 21 de Judas, nós nos mantemos no amor de Deus. Nós estamos esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conduz para a vida eterna. Em breve nós vamos ouvir o sonido da trombeta. Ouviremos Ele nos chamar. E assim nós seremos arrebatados. Nós receberemos o arrebatamento, que no grego é o raptare, que quer dizer tomados com força, sequestrados abruptamente. Nós vamos ser tomados rapidamente, abruptamente dessa terra e encontraremos com o Senhor nos ares. Esta palavra é um consolo, é um conforto para nós que vivemos neste mundo. Estamos aguardando no amor de Deus e esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conduz para a vida eterna. E nós
que andamos de acordo com o Espírito Santo, de acordo com o versículo 22 de Judas, nós temos que ter compaixão de alguns que estão em dúvida. E como mostramos que temos compaixão de alguns? Nós que somos guiados pelo Espírito Santo, nós esclarecemos as dúvidas que alguns irmãos têm, mostrando escritura com escritura, palavra com palavra, pois nós temos o Espírito Santo. Então o Espírito das letras sagradas sai das escrituras e vem para o nosso coração, e somos edificados no amor de Deus. Por isso nós temos que ter compaixão de alguns que estão em dúvida, salvando alguns, arrebatando-os do fogo. Irmãos, o mundo jaz no maligno, então nós temos que anunciar a palavra de Deus, anunciar este evangelho santo, e assim arrebatar alguns do fogo. Sabemos que nós não vamos conseguir arrebatar a todos, porque senão o inferno não precisaria ser mais aceso. Mas como alguns serão lançados para lá, porque rejeitarão essas palavras, assim sabemos que o fogo dele nunca se apagará. Mas temos que ter compaixão de alguns que estão em dúvida e salvar outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor. Nós temos que ser compassivos com temor por causa desses outros, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que quer dizer isso? Muitos saem das suas casas vestindo roupas impróprias, vestindo roupas que produzem sensualidade. E assim, aqueles que não têm o Espírito Santo acabam pecando ainda mais. E assim, se você é um homem santo, se você é uma mulher santa, você tem que trajar vestimentas santas, vestes santas, porque devemos ser santos assim como é santo aquele que nos chamou, aleluia. Nós temos que detestar até a roupa contaminada pela carne, meus irmãos. Quantas mulheres vão para as igrejas vestindo roupas sensuais, roupas decotadas, saias curtas, roupas que marcam o corpo, e assim produzem vergonha, e elas não percebem, porque elas não têm o Espírito do Senhor. O temor do Senhor não está sobre as roupas e nem sobre elas, porque se elas tivessem o temor de Deus, elas perguntariam diante do espelho ao Espírito Santo: será que essa roupa ela é agradável para me encontrar com o Senhor Jesus na igreja? Será que essa roupa não vai produzir escândalo? Mas não, elas vestem para sensualizar, para produzir inveja nas outras irmãs. E quando elas fazem isso, é uma prova de que o Espírito do Senhor não está sobre elas. Assim também alguns irmãos usam roupas apertadinhas, porque eles vão para as academias para produzir um corpo escultural, um físico definido, e assim usam roupas apertadas para sensualizar. Mas os filhos de Deus não são assim. Os homens e mulheres de Deus não devem agir dessa maneira, mas devem andar de acordo com a palavra de Deus, pois os filhos de Deus, de acordo com o que está escrito, detestam até a roupa contaminada pela carne. Como podem ser chamados filhos de Deus quando vão para a casa do Senhor trazendo sensualidade, trazendo todo tipo de coisas nocivas à fé cristã? Acaso o juízo de Deus não está sobre eles? Devemos despertar do sono, meus irmãos. A salvação se aproxima. Em breve ouviremos o ressoar dessa trombeta, e aqueles que andaram na carne serão rejeitados do Senhor, mas aqueles que andam no temor do Senhor, no temor do seu nome, serão arrebatados juntamente com ele nos ares. Olha aí o versículo 24. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria, a este Deus que é único, nosso Salvador,
Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade diante de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. No versículo 24, e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem. Se Deus é poderoso para evitar que nós tropecemos, por que ainda tropeçamos? Por que ainda falhamos? Se Deus é poderoso. Isso é porque nós não temos tido o temor do Senhor, é porque nós não temos buscado a presença do Senhor, é porque nós não temos mantido nossos joelhos dobrados em oração, é porque nós não temos prazer na lei do Senhor e nela não temos meditado nem de dia, nem de noite, nem de madrugada, nem hora alguma. Antes, o nosso prazer está nas coisas corruptíveis da carne. Nós gastamos tanto tempo com coisas profanas, com coisas vãs, com coisas que não têm o Espírito de Deus. É por isso que o Espírito Santo não tem agido em nós, porque nós temos sido filhos da desobediência, filhos da iniquidade, filhos da ira, aqueles que serão destruídos no fim, no dia da vinda e da manifestação do reino do Senhor Jesus Cristo. Talvez você sente um temor ao ouvir essas palavras, mas quando você volta para suas práticas casuais, você não tem buscado ao Senhor. Você não tem tempo para se dedicar às coisas do Senhor. Você não gasta tempo buscando as coisas que são do alto, mas você tem prazer nas coisas corruptíveis, nas coisas que são inclinadas para a morte, destruição e prevaricação. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória. O que quer dizer essa palavra irrepreensíveis? São pessoas santas, pessoas puras, pessoas que têm a sua mente, o seu coração, a sua alma voltada para as coisas que são do alto. São irrepreensíveis. Procure no seu dicionário quando tiver tempo e curiosidade o que significa essa palavra. São pessoas que não podem encontrar nela manchas, não pode encontrar mácula, não pode encontrar pecado, nenhuma coisa impura se encontra naqueles que são irrepreensíveis. Mas o versículo 24 está dizendo que ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória. Como Deus poderá evitar que você tropece? E como Deus poderá te apresentar irrepreensível se você não busca as coisas dele? Se você não tem prazer nas coisas dele? Reflita, meus irmãos. Como pode vocês dizer que são de Deus se vocês não têm prazer nas coisas que são de Deus? Você gasta tempo na carnalidade, você gasta tempo nas coisas corruptíveis, você gasta seu dinheiro, gasta o seu corpo, gasta sua mente, gasta a sua vida em todas essas coisas corruptíveis. Como você pode receber o céu como galardão se você não busca as coisas que são do alto? Isso não é uma prova de que o inferno é o que você merece? Isso não é a prova de que você tem rejeitado a glória de Deus, tem rejeitado a santidade que vem de Deus, tem rejeitado as coisas do alto? Como Deus poderá te apresentar irrepreensível? Como Deus poderá evitar de você pecar se você continua nas coisas aqui da terra? Você tem buscado a glória deste mundo, você tem buscado os status desse mundo, você quer somente as coisas aqui da terra e não as coisas do alto. Eu não posso esconder essas verdades dos seus ouvidos, porque eu serei cobrado da parte de Deus. Vocês querem andar com Deus? Abra a mão do mundo. Mas se você abraçar o mundo, você estará desprezando as coisas de Deus. E aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante de Deus e de seus anjos, diz o Senhor Jesus Cristo. Aquele que comigo não se ajunta, se espalha. Aquele que não é por mim, é contra mim, é o que o Senhor Jesus nos ensina nas suas palavras. Como pode você dizer que tem temor a Deus, se quando você não está sendo vigiado pelos irmãos e irmãs,
Vocês praticam somente coisas corruptíveis, somente coisas que envergonham o nome de Deus. Como você pode falar que é de Deus praticando essas obras perversas e pecaminosas? A ira de Deus permanece sobre a sua vida. Você vai ser destruído no fim. E o galardão que você vai receber é chamas eternas, onde a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Ali não haverá fim, não haverá pausa, não haverá descanso, não haverá intervalo. Você vai ser coberto de vermes. A sua cobertura será bichos. Os vermes criarão caminhos pela sua carne. Criarão sulcos e túneis pelos seus músculos, nervos e órgãos. A sua carne será o banquete para eles. Nunca haverá fim, haverá choro e ranger de dentes pela eternidade das eternidades. Como pode em você não ter um temor ao ouvir essas palavras e ainda continuar nessas práticas? Como pode Deus ser o seu Senhor se você está entregue às coisas corruptíveis? No versículo 20 aí de Judas está falando: mas vocês, meus amados, edificados na fé santíssimas que vocês têm, orando no Espírito, mantenha-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que te conduz para a vida eterna. Tenha compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Essa é a prática daqueles que são os filhos de Deus, daqueles que são santificados na fé santíssima que o Espírito Santo os deu gratuitamente. Essa é a vida dos santos. Este é o prazer dos que são servos de Deus. Eles têm prazer nas coisas que são do alto, nas coisas que são de Deus. Eles detestam até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, que podem apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Irmãos, é tempo de despertar do sono, é tempo de acordar, pois a salvação está mais próxima agora do que podemos imaginar. Pode ser hoje, pode ser agora, não sabemos a hora da sua vinda, não sabemos a hora nem o momento do seu retorno. Talvez o Senhor virá mais cedo para alguns do que para outros. Talvez quando atravessar a rua, talvez ao tomar um copo d'água, talvez tomando um banho, talvez deitando e dormindo e não acordando mais, como foi com a minha mãe. Não sabemos, meus irmãos. O anjo da morte está buscando alguém para ceifar. Como pode não haver um temor santo na sua vida? Não por medo da morte, mas por aquele que te livrou da morte, por aquele que te salvou, por aquele que castigou Jesus até matá-lo na cruz, fazendo derramar, fazendo escorrer, fazendo verter todo o seu sangue, fazendo sair todo o seu sangue a ponto de depois sair somente água. Coroa de espinho lhe cravou o crânio, lhe penetrando a sua cabeça. Os seus pés e mãos foram perfurados, atravessados com cravos. O seu lado foi atravessado com uma lança pontiaguda. Ele sofreu castigo, escárnio, zombaria, afronta. Até mesmo quando ele estava na cruz, eles começavam a rir dele, a zombar dele, falando: salvou a tantos, por que não salva a ti mesmo? Desça da cruz e creremos em ti. E lá, na cruz, preso, sem direitos, sem alguma chance de sair de lá, ele olhou para o céu e clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele disse isso em hebraico quando ele começou a dizer: Eli, Eli,
Lema sabachthani. E eles começaram a rir dele, dizendo: olha, ele está chamando por Eli. Vamos ver se Eli vai descer do céu, se Elias vai descer para o salvar. E assim escarneciam dele, riam dele, cuspiam na face dele, vendavam-lhe os olhos e golpeavam sua face, rindo como cães, debochando o nosso Cristo, diziam, depois de golpear-lhe a face com os olhos vendados, falando: adivinha quem te bateu? Adivinha quem foi que te socou agora? Ah, meus irmãos, grande foi essa prova de amor por nós. Grande foi essa demonstração de amor por nós quando Cristo decidiu nos salvar. E Ele concluiu essa obra salvadora ali no madeiro. E a prova de que foi concluída foi quando ao terceiro dia Ele ressuscitou. E a outra prova foi quando, depois de 40 dias, dando prova da sua ressurreição, ele foi elevado ao céu solenemente, flutuando, flutuando até as nuvens o cobrir. E a terceira prova de que foi concluída essa obra foi depois de 10 dias de ter subido para os céus, ele enviou o Espírito Santo, a promessa do Pai, que ele mesmo diz: depois, não muitos dias, enviarei a promessa do meu Pai, vocês receberão o Espírito Santo. E este mesmo Espírito hoje, ele habita nos filhos da obediência, nos filhos da verdade, nos filhos da luz, nos dispenseiros da fé. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Olhai para o alto onde Cristo vive, olhai para o autor e consumador da fé. Ele não só é o autor da fé, mas ele é o consumador, aquele que conclui, aquele que termina cabalmente a obra que ele começou, meus irmãos. É tempo de buscá-lo enquanto se pode achar. É tempo de invocá-lo enquanto ele está perto, pois não haverá mais tempo. E quando essa hora do tempo não chegar, você ainda tem tempo de buscá-lo. Mas quando chegar aquela hora, como o rico da parábola do Lázaro e o rico, lá no inferno em chamas não é lugar de fazer oração, meus irmãos, porque ele estava em grande tormento, dizendo: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo que eu estou em grande tormento. E Abraão falou: não tem como Lázaro passar daqui para colar, e nem dos que estão lá passar para cá. E ele começou a dizer: manda Lázaro falar com meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, senão eles vão parar aqui também. E Abraão disse: não, eles têm Moisés, têm os profetas. Abraão estava dizendo que eles têm a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não puder salvá-los, nem tampouco se alguém dentre os mortos levantar, serão salvos. Mesmo falando assim, o próprio Jesus levantou dentre os mortos, e mesmo assim muitos não creem. Mesmo alguns que dizem que creem não querem viver para Ele. Mas nós, irmãos, somos diferentes, de acordo com o versículo 20 de Judas. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que você tem, orando no Espírito, mantenha-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Tenha compaixão de alguns que estão em dúvida, salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade e o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Eu gostaria de orar por vocês nessa hora, pedir ao Senhor direcionamento para as nossas vidas em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, essa é a Tua palavra, Pai. Sabemos que é só o Espírito Santo que pode revelá-la e enxertá-la em nossos corações.
Por isso eu te peço que desperta este que dorme, este que está dormindo entre os mortos. Desperta-o para que Cristo possa o iluminar, o esclarecer, ó Pai. Em nome de Jesus, fortaleça esse que está fraco, esse que está desanimado, este que não encontra vigor para continuar nessa caminhada santa. Anima a fé dos nossos irmãos, ó Pai. Recupera o ânimo, recupera o vigor de cada um, seja o sustento, seja o alento, refrigera a alma deles por amor do Teu nome, ó Deus. Não nos deixe desanimar, mas permaneça conosco, Pai. Permaneça conosco, segura as nossas mãos e nos conduza. Não nos deixa vacilar, não nos deixa curvar diante das adversidades. E nos coloque, Senhor, nos lugares altos. Não nos deixe ser enganados, mas que o Teu Espírito da verdade permaneça em nós, nos guiando em toda a verdade, para que possamos andar em todo o conselho de Deus, ó Pai. Assim oramos, agradecendo pelo poder que há no nome bendito de Jesus Cristo. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Assim como o Senhor Jesus Cristo disse para aquela mulher adúltera, depois de havê-la perdoado, eu vos digo, vá em paz e não peques mais.